Bom, minha gente, é absolutamente comum quando chega no final de ano a gente se deparar com uma infinidade, milhões de pessoas, não são milhares, são milhões de pessoas no Brasil que vão até as praias, né, que se vestem de branco, seja para ir na praia ou mesmo para ficar em casa, e vão até as praias, né, esperar a passagem de ano. E, na maioria das vezes, essas pessoas que vão à praia levam rosas brancas ou flores brancas para jogar no mar, não é? Essas flores que são jogadas no mar são endereçadas àquela que ficou conhecida no Brasil como a Rainha do Mar, Iemanjá, né? Embora originalmente ela seja um orixá que domina rios, água doce. Mas ao atravessar o oceano, os povos que foram escravizados, ao atravessar o Oceano Atlântico, aqui ela se tornou senhora de todas as águas, né? Por isso a gente cultua Iemanjá também no mar. E quando se joga essas flores, essas rosas na praia, no mar, via de regra a gente faz pedidos, né? A gente pede por paz, a gente pede por harmonia, a gente pede prosperidade, saúde, pede dinheiro, pede amor, tudo, enfim, né? Todas as questões que envolvem o ser humano de uma forma geral. E é interessante porque tem pessoas que fazem esse processo ritual e nem são das religiões afro-brasileiras, embora esse costume seja mais típico do umbandista, né? Mas tem pessoas que fazem e não são das religiões afro-brasileiras, não é? Elas não têm nem ideia de que esse costume, esse hábito, foi implantado no Brasil, foi idealizado, foi é, fomentado na mente das pessoas lá nos idos de 1960, pelo único sacerdote negro que havia na época, que chamava Tata Tancredo, Tancredo da Silva Pinto. Tata significa pai, né? O Tata Tancredo idealizou esse ritual e esse ritual vingou, acabou se tornando uma prática. E aí a gente fica às vezes se questionando, né? Já pensou se as pessoas, né, soubessem, levando em consideração que há um racismo institucionalizado, né, dentro da nossa cultura? Já pensou se as pessoas soubessem que elas estão jogando rosas e é para uma orixá de um povo preto, cujo hábito foi criado por um sacerdote preto? Acho que talvez muitos deixassem de fazer o ritual, não é? Mas voltando ao ritual em si, normalmente a gente está vibrando, está desejando coisas boas para a gente, para os nossos, né? A ideia do branco remete a uma noção de paz, de tranquilidade. E Iemanjá é aquela orixá que traz consigo uma gama de outras orixás femininas. Nós aqui no Brasil conhecemos de forma mais profunda algumas, existem muitas, mas mais profundamente Iemanjá, Oxum, não é? Yansan, que é chamada Oiá, Obá, que é uma orixá guerreira, Nanã, né? A orixá velha, a orixá da lama, né? Então essas orixás femininas, elas são muito cultuadas no Brasil. E Iemanjá é considerada a grande mãe, né? O grande útero do nosso planeta, né? Aquela que é geradora, né? Cada uma dessas orixás possuem características e atributos. A gente tem desde a guerreira que não se dobra diante do medo, a gente tem a jovem que cultiva o amor e a beleza, a gente tem a velha que é sábia, a gente tem a mãe geradora, a mãe que tem muitos filhos, que é o caso de Iemanjá. Aliás, o nome original é Iemoja, Iemoja, que é a junção de três palavras. Ie, que significa minha querida, minha graciosa, Omó, que significa filho, e Ejá, que significa peixe. Então, quando você junta Iemoja
você está se referindo à mãe cujos filhos são como peixes. Ou seja, são muitos, não é? Então, Iemanjá é a mãe, aquele coração de mãe, que sempre cabe mais um, que a gente fala, né? Coração de mãe sempre cabe mais um, não é? Então, a gente vai à praia, né? E busca o apoio de Iemanjá, o apoio das grandes mães, né? Iemanjá também é conhecida como uma orixá que ajuda o ser humano a melhorar a sua cabeça, que na tradição africana é chamada Ori. Ori é cabeça, né? Então, às vezes, a cabeça da pessoa é perturbada. O irmão africano diz assim para nós: Iemoja, Atum Ori Nitkosso no Oxé. O que significa isso? Iemoja, né? Iemanjá. A orixá que ajuda até a melhorar a cabeça ruim, né? Então, é uma orixá portentosa, forte, né? Como toda mulher, né? Ela representa a força e o poder feminino. E não é estranho a gente ter uma devoção por Iemanjá, ser uma das orixás mais cultuadas no Brasil, irmos à praia oferecer flores e ainda assim estamparmos as notícias do jornal como um país que mais comete feminicídio? É no mínimo estranho isso, não é? Nessas últimas semanas, nós tivemos notícia, uma filha minha, a Simone, me mandou algumas notícias sobre essa questão, né? Eu já vinha acompanhando, e aí, por conta dela ter me mandado, eu resolvi falar sobre isso com vocês hoje. Mas veja, são crimes tão hediondos, tão perversos, tão mesquinhos, por motivos tão fúteis. Que ser humano é esse? Que cultua uma orixá feminina e, ao mesmo tempo, não respeita a filha, a mãe, a mulher, a amiga, porque todas elas estão representadas na figura de Iemanjá e de todas as orixás. Então, a gente precisa fazer uma análise profunda de quais são os motivos que estão levando ainda, em pleno século XXI, as pessoas justificarem ou buscarem justificativa para crimes dessa natureza. Porque não há como justificar aquilo que é injustificável, não é? Nós também, muitas vezes, pensamos, mas eu estou na Umbanda, né? Então, na Umbanda não acontece isso, né? De ter desrespeito em relação às mulheres. Infelizmente acontece, não é? Agora, me diga uma coisa. Como pode um umbandista ou um simpatizante da Umbanda ou um adepto, né? Uma pessoa que louva os orixás, que muitas vezes é médium, que incorpora uma cabocla, uma preta velha ou uma pombogira, como pode justificar que uma pessoa umbandista não respeite a figura da mulher? Não pode justificar. Assim como não há justificativa para um umbandista que se afiniza com personalidades públicas ou privadas que denigrem a figura da mulher, que denigrem a figura do preto, que denigrem a figura do homossexual. Não cabe no terreiro, aliás, não cabe em lugar nenhum, mas sobretudo no terreiro, não cabe homofobia, não cabe misoginia, não cabe racismo, seja ele de qual forma for. O umbandista ou o seu adepto ou simpatizante que se afiniza com personalidades que propagam isso sem nenhum pudor, na pior das hipóteses, ou melhor, na melhor das hipóteses, é hipócrita. Porque não faz sentido nenhum você se afinizar com ideias dessa natureza, não é? Isso não tem a ver com política, tem a ver com Iuá-Pelé. Iuá-Pelé Iuá significa caráter, Pelé, orerê, bom caráter. Isso tem a ver com bom caráter. Iemanjá ajuda a gente a desenvolver bom caráter, mas é preciso que a gente dê o primeiro passo, né? É preciso que a gente busque essa melhoria, que a gente faça uma autoanálise, né, sobre essas questões. E aí eu tenho certeza que todas as figuras femininas que coexistem nas religiões afro-brasileiras e que são tão parceiras dos homens como qualquer outro ser espiritual, vai nos abençoar com tudo aquilo que a gente espera.
A mudança de ciclo no final do ano, embora não faça parte do calendário litúrgico da Umbanda, ela a gente aceita. Por quê? Porque ela gera uma egrégora positiva, o que é uma egrégora, né? Um pensamento, um sentimento coletivo que nos remete a pensar de forma mais amorosa, menos vingativa, não é? Então é positivo, né? Não é porque não faz parte do calendário litúrgico, é do calendário greco-romano que nós não vamos comemorar. A gente cria a expectativa de que com o ano novo venha um novo ciclo, não é? E os orixás, assim como os nossos ancestrais ilustres, assim como a cabocla, assim como a preta velha, assim como o pombogira, Exu, preto velho, caboclo, criança, todos eles vão estar vibrando para que nós tenhamos um ano novo de paz, luz e energias positivas. Eu rogo ao astral que acoberta a nossa casa, que estenda sobre cada um de vocês bênçãos de paz e luz, sabedoria e amor, hoje e sempre, né? E no ano que vem estaremos juntos novamente. Saravá.